peço aos irmãos que abram as suas Bíblias em Gálatas, no capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. No livro de Gálatas tem algumas dicotomias. O que é uma dicotomia? Dicotomia. É quando é dividido em dois, assim, né? Eu acredito que o apóstolo Paulo, ele quis tornar mais simples, para que fosse bem entendido o Evangelho. Então, o livro de Gálatas está cheio de dicotomias, para que a gente possa compreender. E nós vamos ler em Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 6. Diz assim: Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Vamos orar. Senhor, pedimos agora a Tua bênção, a Tua direção, a orientação do Teu Espírito Santo, para que possamos, ó Deus, compreender e aplicar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, a primeira dicotomia que aparece no livro de Gálatas está logo no versículo 6, quando Paulo diz assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. Então, existe um evangelho da graça e existe o quê? Outro, deutero evangelho. Um é da graça, o resto é outro. Que aqui, Paulo está falando da lei, né? Porque a igreja da Galácia estava invadida pelos judaizantes, que queriam obrigar o povo a voltar ao judaísmo e cumprir a lei. Então, a primeira dicotomia é o evangelho da graça e o evangelho da lei, que Paulo mostra aqui. E ele diz que esse evangelho, esse outro evangelho, ele não é outro. Como assim? É outro ou não é outro? É que toda heresia tem um conteúdo de verdade. Então, a pessoa que prega uma heresia ou aceita, ela traz um conteúdo de verdade. Ela traz também o evangelho. Só que o evangelho deutero, outro. O evangelho distorcido. Todas as seitas, quando vão falar contigo, vem com a Bíblia, ou com alguma Bíblia. Falam de Jesus, só que há uma distorção. É o que aparece aqui, ó. E Paulo, ele diz assim, no versículo 7. Lê para nós, Israel.
alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Transtornar, modificar o Evangelho de Cristo. Então, Paulo ele quis que tudo ficasse muito claro. Então, você pode marcar um X. Você é do Evangelho da Graça ou você é do outro? Vamos marcar os X nessa dicotomia, né? Paulo ainda diz assim, olha, se nós mesmos, quando Paulo fala nós mesmos, quem que ele está se referindo? Ele diz aqui, ó, no versículo 8, mas ainda que nós ou um anjo, quem que é esse nós? Ele mesmo, né? Então Paulo diz assim, ó, se eu modificar algo, ou mesmo que um anjo venha e modifique o Evangelho e pregue um Evangelho diferente daquele que lhes pregamos, seja o quê? Anátema. O que significa isso? Maldito, amaldiçoado. Então, se Paulo pregasse um outro evangelho diferente daquele, ou um anjo, tem muita gente que gosta de anjo, né? Alguma vez na Bíblia um anjo pregou? Hã? Para Cornélio ele pregou? Hã? Não, ele não pregou, ele disse assim, Cornélio, o quê? Chama Pedro, porque Pedro vem e vai pregar. Porque os anjos estão proibidos. O máximo que um anjo faz é dizer, ó, vai lá e chama alguém. É o que acontece lá em Atos. E hoje em dia nem precisa disso, porque nós temos a ação do Espírito Santo, né? Então, eu estou com dificuldade para falar hoje, irmãos, mas vamos lá. Mas ainda que um anjo vos pregue outro evangelho diferente daquele que pregamos, seja anátema, maldito. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, seja amaldiçoado. Então, muitos saíram pelo mundo pregando um evangelho diferente, né? Então, a primeira dicotomia que nós vemos aqui é o evangelho da graça e outro evangelho. Vamos continuar agora no versículo 11. Vamos ler lá. Diz assim, irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado, ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Então, a segunda dicotomia é origem humana e origem Jesus. Tá? Marca um xizinho lá. Se você estiver marcando o xizinho na fileira errada, quero lhe dizer que você está sendo enganado. Porque existem evangelhos que são de origem humana, que dependem do homem, dependem de líderes, dependem de profetas. Paulo diz, olha, o evangelho que eu preguei não tem origem no homem. Se o evangelho que você recebeu tem origem humana, é falso. Sabe por que ele deixa tão claro e faz essa dicotomia? Ele fala de forma binária, para você saber se está de um lado ou se está do outro lado. Jesus também era assim. Jesus falou o quê? Jesus falou que tem dois caminhos. Um é largo, outro estreito, né?
Não existe essa ideia de que todos os caminhos levam a Deus e que depende do teu grau de entendimento. Se fosse assim, era só deixar burro mesmo, né? Não tem nenhum texto na Bíblia que diz assim, bem-aventurados os imbecis, porque deles é o reino dos céus, né? E tem gente que imagina que seja assim o Evangelho. Depende do seu nível de iluminação. Isto é, quanto mais burro, mais inocente. Quanto mais imbecil, mais salvo. Jesus nunca falou isso. Tem gente que diz, padre, pastor, médium, tudo igual, depende do nível de entendimento de cada um. Não, existem apenas 2 caminhos. Se você estiver no caminho errado, você vai para o inferno. Jesus deixa bem claro. E Jesus ainda diz assim, esforçai-vos por ir pelo caminho estreito, porque largo é o caminho que conduz à perdição. E se o teu evangelho é de origem humana, como é que você sabe se o evangelho é de origem humana? Você depende de um profeta ou de uma profetisa, você depende de um pastor que vai te dizer, né, o que é certo, o que é errado. Não. O teu evangelho tem que ser de origem divina, da revelação, da Bíblia, que você leia e compreenda. Hoje em dia existem muitos evangelhos, né? Existe o evangelho da prosperidade, o povo vem para a igreja para ficar rico, né? Qual outro evangelho que tem? O evangelho da autoestima. Você vem para a igreja dizer que você é mais precioso que o ouro de Ofir, né? Que você é grandioso, que você é o bom, que você é o melhor de Deus. O evangelho da autoestima. Existe o evangelho de Jesus que diz que você é pecador e precisa da graça de Deus para ser salvo, né? E é esse evangelho que não é de origem humana que é anunciado. Então, essa é a segunda dicotomia. Vamos ver a terceira, capítulo 3, a partir do versículo 2. Vamos ler lá em Gálatas. Ou você está de um lado ou você está de outro. Se você estiver do lado errado, você está perdido e vai para o inferno. De forma muito clara. A terceira dicotomia está no versículo 2 do capítulo 3. Gostaria de saber apenas uma coisa. Paulo está falando para a igreja da Galácia. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Então aqui essa dicotomia é prática da lei ou o quê? Ou a fé. Então ou você é da fé ou você é da prática da lei. Se você é da prática da lei, você está no falso evangelho, você é maldito, você vai para o inferno, você está condenado. Agora, é pela fé que você recebe o que ali mesmo? O que diz ali? Vamos ler de novo? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? O povo de Deus recebeu o Espírito Santo, que é o selo de Deus, pela pregação da fé, e não pela prática da lei. Próxima dicotomia, vamos ler o versículo 3, diz assim: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Então essa é mais uma dicotomia. Ou você anda pelo Espírito, pela fé, pela graça, ou você anda pela lei, pelos preceitos humanos e pelo esforço
próprio. Como que está aí no lugar de esforço próprio? Pela carne. Ou você é do Espírito, ou você é da carne. Marca o teu xizinho aí, ó, tá? Porque o povo de Deus não é do esforço próprio. O que diz lá em Gálatas? Ou melhor, em Efésios? Pela graça, sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus e não vem das obras, não vem do esforço próprio, para que ninguém se glorie. Então, essa dicotomia, ou é do Espírito, ou é do esforço próprio. Vamos, capítulo 3, a partir do versículo 11. Vamos ver mais uma dicotomia ali, mais uma divisão. Paulo diz assim: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. E Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. A dicotomia aqui é se você é da maldição da lei ou se você é da bênção de Abraão. Paulo deixa muito clara essa dicotomia. Se você está debaixo da lei, você é da maldição, você é maldito. Se você é de Abraão, você é da fé, da bênção de Abraão. Nós já vamos ver o que é a bênção de Abraão. Então marca um xizinho. Se você é maldito ou se você é abençoado com a bênção de Abraão. Vamos continuar. A sexta dicotomia está no versículo 17. Diz assim: quero dizer isto, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha invalidar a promessa. Pois se a herança depende da lei, já não depende da promessa de Deus. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante a promessa. Então, a divisão aqui, a dicotomia, se você é da promessa feita a Abraão ou se você é da lei. A promessa feita a Abraão foi feita quantos anos mesmo? Antes da lei? 430, conforme diz o texto. Diz assim: quero dizer isso, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha invalidar a promessa. Ou você é filho da lei, ou você é filho da promessa. E essa promessa veio 430 anos antes da lei. E nós, que somos filhos de Abraão, nós somos filhos da promessa. E você tem que marcar o X. Você é da promessa ou você é da lei? Vamos continuar no capítulo 4, versículo 4.
mais uma dicotomia, mais uma divisão ali muito clara para você saber de que lado que você está. Diz assim, mas quando, 4:4, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Qual que é a dicotomia aqui? Ou você é escravo, ou você é filho. Se você é escravo, você é obrigado a servir e obedecer à lei. Se você é filho, você está livre da lei. Tanto que Paulo continua dizendo no versículo 8, vamos ler? Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daquele que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez. Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Vocês estão querendo voltar a ser escravos, quando vocês podem ser filhos e herdeiros. Essa dicotomia. Quem é filho está livre. Quem é escravo tem que obedecer à lei, a preceitos, a dias, a meses, a anos, a comidas, a mandamentos. Por quê? Porque é escravo. A próxima dicotomia está no capítulo 4, marque um xizinho, você é escravo ou você é filho, tá? A próxima dicotomia está no versículo do capítulo 4, versículo 22. Diz assim, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. 2. Um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isso é usado aqui como uma ilustração, como uma alegoria, né? É uma alegoria bíblica, que a Bíblia diz que é alegoria, tá? 2 filhos, 2 caminhos. Um da escrava, Agar, né? E outro da livre, Sara. Que diz ali? Isso é usado no versículo 24, como uma ilustração. Essas mulheres representam 2 alianças. Ou você é de uma aliança, ou da outra aliança. Que alianças são essas? Hã? Ninguém sabe? 2 alianças? 2 testamentos, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Ou você é crente do Velho, ou você é crente do Novo. Você é do Velho Testamento,
você é judeu, ou de alguma seita judaica que tem que guardar a lei. Se você é do Novo Testamento, você faz parte da nova aliança. São dois pactos. E daí diz assim, versículo 24. Isto é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam duas alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai, que gera filhos para a escravidão. O que é a aliança do Monte Sinai? O que aconteceu no Monte Sinai? Moisés subiu o Monte Sinai, Moisés recebeu as tábuas da lei, Moisés recebeu os mandamentos, Moisés desceu do Monte Sinai, entregou os mandamentos ao povo. E se você é filho de Agar, você é do Monte Sinai. Qual que é o outro? Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para escravidão. Esta é Agar. Agora olha o versículo 25. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Mas a Jerusalém do Alto é livre, é a nossa mãe, pois está escrito, regozije-se, ó estéril, você que nunca teve filhos, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que daquela que tem marido. E Paulo continua dizendo, vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Então, nós somos da estirpe e da descendência de Abraão e Sara, que tem filho da promessa. Este filho é livre. Essa é a dicotomia. Do outro lado, tem aqueles que são filhos de Agar, que são oriundos do Sinai, que são escravos, que têm que guardar a lei. Marque um X aonde você está. De que lado você está? E Paulo continua dizendo no versículo 5, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele continua dizendo, você é da graça, você é da fé, você é da promessa, você é livre, não é escravo, você é filho de Sara, não é filho de Agar, e para a liberdade foi que Cristo veio te libertar. E daí ele diz assim, portanto, permaneçam firmes e não deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Era o que estava acontecendo na igreja da Galácia. Entrou os judaizantes e queriam escravizar o povo, queriam circuncidar o povo, queriam que guardasse o sábado, queriam que parasse de comer certas coisas. E Paulo diz, você é filho da promessa, você é da fé, você é da graça. Permaneça na graça. Não se submeta. E Paulo continua dizendo algo muito grave no versículo 2 do capítulo 5. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes
servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo e caíram da graça. Então aqui nós temos mais uma dicotomia. Aqueles que estão na graça e aqueles que caíram da graça. Quem está na graça está com Cristo. Quem caiu da graça é quem deseja se justificar através do cumprimento da lei. E a Bíblia diz o quê? Que se você escolher um preceito da lei para cumprir, você é obrigado a cumprir todos. E nós vamos ver agora a última dicotomia, que está no capítulo 5, versículo 19. Diz assim: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, iras, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como já antes os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Quem é da carne vai invariavelmente ser inclinado a essas coisas, né? Inimizades, porfias, facções, divisões, desejos carnais. Quem é da carne vai por esse caminho. Agora, quem recebeu Jesus como Salvador e tem o Espírito Santo, tem um fruto nele, que está no versículo 22, diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Na verdade, o que acontece é o seguinte: se você se converteu, o Espírito Santo mora em você. E vai ter uma inclinação no seu coração para produzir esses frutos aqui: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade. Isso daí vai estar te impulsionando, o Espírito vai estar te levando por esse caminho. Se você não nasceu de novo, a tua parte mais forte interior vai ser as obras da carne. Toda religião que não tem Jesus e a graça é uma religião que tenta domesticar a carne. Como é que faz para domesticar a carne? Né? Mandamento, penitência, vigilância, obrigatoriedade das coisas. Então, toda religião humana, ela é cheia de preceitos, de ordenanças, de mandamentos, de ordens, para tentar segurar a carne. É semelhante àquele cara que caiu eu ia falar outra coisa, caiu na lama e usa a própria lama para tentar se limpar, entende? Não vai conseguir. Agora, quem é do Espírito tem uma inclinação diferente, tem uma natureza diferente, tem um caminho diferente, tem um impulso diferente. E ele vai buscar a santificação.
Ele não precisa de alguém estar vigiando ele para saber se ele comeu isso ou comeu aquilo. Ele não precisa ter alguém vigiando ele para saber se ele fez isso ou fez aquilo. Porque o negócio dele é com Deus. E o Espírito Santo está nele o tempo todo. E ele tem consciência disso. Por isso que tudo é resumido, mais uma vez, quase que a Bíblia inteira resume, né? O Novo Testamento inteiro resume, porque o Novo Testamento interpreta o Velho, né? Vamos ler o capítulo 5, versículo 14. O que diz lá? Toda a lei. 5,14. Toda a lei. Quanto da lei? Toda? Não, aqui só está se referindo aos 10 mandamentos, certo? Não, está falando de toda a lei. Toda a lei se resume num só mandamento. Como facilitou, né? Por isso que a Bíblia diz assim, aquele que quer cumprir toda a lei é que gosta de ser escravo. Toda a lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Irmãos, estão entendendo? Jesus, ele facilitou tudo. Jesus, ele diz, ame ao teu próximo, ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. O cumprimento da lei é o amor. Esse amor que foi derramado em nossos corações através de Jesus Cristo. Sabe por que nós estamos numa nova dimensão? Porque no dia que você recebeu Jesus, você foi crucificado com ele e se identificou com ele na cruz. Então a carne e o pecado foi crucificado e morto. E você renasceu agora livre. Agora você é filho. Você tem uma vida diferente. Aonde que está escrito isso? Vamos ler lá em Gálatas. No capítulo 2, versículo 20. O que diz lá? Paulo, ele diz assim, para que as pessoas entendessem que já não são mais as mesmas, mas que são novas criaturas, da nova aliança, da promessa, da fé, da graça. Paulo diz assim, fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Que coisa maravilhosa, né? Isto é, se você não está crucificado com Cristo, você é obrigado a guardar tudo aquilo lá. Mas se você já se identificou com Cristo na cruz, agora você é nova criatura em Cristo Jesus. Jesus, ele falou, conhecereis a verdade, e a verdade vai o quê? Vos libertará. Agora você é livre em Cristo. Paulo, ele colocou em termos binários, ou é isso ou é aquilo, para que ficasse muito claro e fosse fácil de entender. Tem gente que diz que a Bíblia é difícil de entender, mas não é. A Bíblia foi escrita para uma criança entender. Paulo diz assim, se alguém torcer um pouquinho, seja anátema, né? E sabe como é que se torce o Evangelho? Eu falei que existe o evangelho da prosperidade, o evangelho da autoestima, né, que é aquele que fica dizendo que você é bom, que você é o melhor e tal, que você é precioso que nem o ouro de Ofir. Mas existe um outro evangelho também, que é falso, que é o evangelho da adversativa. Então, os universitários, o que é adversativa?
Hã? Quando tem uma adversativa na frase. A adversativa é o seguinte: o Marcos é bonito, porém é adversativa. Daí vem o resto, entende? O Gabriel é rico, mas é adversativa, tá? Então, o evangelho da adversativa é o seguinte, esse mais... é brincadeira com vocês, tá? Marcos realmente é bonito, não tem adversativa. Mas, o evangelho da adversativa é o seguinte, ó. Como é que é? Que nem alguém vai perguntar sobre o livro de Gálatas para alguém. E esse alguém, em vez de ler, ele usa a teologia adversativa. Diz, está escrito assim, mas, porém, você não pode ler assim. Por quê? Porque está escrito assim, mas você tem que ver. Será que Paulo não quis dizer aquilo que ele disse? O que os irmãos acham? Será que Jesus não quis dizer aquilo que ele disse? Os irmãos estão entendendo que é o evangelho da adversativa? É o indivíduo que gosta de pegar o texto bíblico, que está claro, e dizer, porém, mas você veja bem, vamos lá não sei aonde. Não vê o contexto. Não, mas aí, vamos lá pense comigo. É o evangelho da adversativa. Paulo, eu fico imaginando, não sei se Paulo pensou isso, né? Eu fico imaginando Paulo assim, pensando assim, como é que eu faço para me livrar dos fariseus adversativos? Que todo fariseu é adversativo, né? Como é que eu faço? Daí Paulo diz, eu vou dar 2 caminhos só. Daí fica fácil, né? Eu vou fazer toda a minha argumentação binária. Ou é de um lado, ou é do outro. Para não ter o adversativo. Porque o adversativo, ele usa um espectro teórico grande para confundir e para enganar os estultos. Um outro exemplo de teologia adversativa é aquela que diz assim, olha, é o seguinte, cada um será julgado de acordo com o seu nível de luz, de entendimento. Então lá no céu vai ter padre, vai ter pastor, vai ter espírita, vai ter de tudo, vai ter índio, vai ter não sei o que lá, porque na verdade cada um tem um nível diferente de entendimento. Então só porque o cara não tem o mesmo entendimento, ele não vai para lá. Não vai. Porque lá no céu só vai entrar quem tem Jesus. Quem não tem Jesus não vai entrar. Quem crê num Jesus torcido não vai entrar. Quem ouve um evangelho arrebentado e sujo e crê nesse evangelho sujo, não vai entrar. Quem que vai entrar? Somente quem nasceu de novo. Uma vez, Nicodemos chegou para Jesus e falou assim, mestre, eu sei que o Senhor é do céu, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus o cortou na hora e disse assim, o negócio é o seguinte, importa renascer. Se você não nasceu de novo, você não vai entrar no reino. Você sequer vai enxergar o reino. Precisa passar pelo caminho estreito, pela porta, que é Jesus. Sem Jesus, não tem salvação. Vamos orar. Senhor,
Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado porque a tua palavra é clara, é para crianças entenderem. Nós te louvamos por isso. Muito obrigado porque quando Paulo escreve aos Gálatas, ele o faz de forma tão clara e tão objetiva, de forma até binária e simples, para que cada um possa compreender aonde se encontra e o que é que o Senhor requer de cada um de nós. Esteja nos abençoando, ó Deus, e que cada um possa compreender, Senhor, a sua condição de livre em Cristo Jesus. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.